E aí, turma, tudo certo com vocês? Na aula de hoje nós abordaremos o tema soluções. Então, vamos lá? O que é uma solução, turma? Na química, uma solução vai ser uma mistura formada por duas ou mais substâncias e essa mistura ela precisa ser homogênea, ou seja, apresentar ali uma única fase. Lembrem-se, turma, lá do primeiro ano que vocês estudaram misturas homogêneas. Misturas homogêneas são aquelas misturas uniformes, onde você não consegue estar diferenciando as substâncias que compõem aquela mistura. Tá joia? Então, toda mistura que você olha e você não consegue identificar os componentes daquela mistura, com os seus olhos, é claro, então se trata de uma mistura homogênea. Toda mistura homogênea ela é uniforme, ou seja, apresenta uma única fase. E outra coisa interessante da gente estar falando é que as partículas dispersas na solução elas apresentam diâmetro inferior a 1 nanômetro. Ou seja, na solução, as partículas dispersas elas apresentam tamanho menor que 10 a menos 9 metros. E as soluções elas podem ser encontradas de que maneira? Elas podem ser encontradas sólidas, líquidas ou gasosas. Um exemplo de solução sólida é o ouro 18 quilates. O ouro 18 quilates, turma, ele é composto de uma mistura de ouro com outras substâncias. Ao observar esse ouro 18 quilates, vocês conseguem ver que existe ali uma uniformidade no aspecto desse material. Você não consegue diferenciar o ouro das substâncias que estão misturadas nele. Então, você consegue ver ali que só tem um aspecto único. Então, se está misturado de maneira uniforme e, consequentemente, está apresentando uma única fase, essa mistura, então, é tratada como uma solução. Se está no estado sólido, é uma solução sólida. Exemplo de solução líquida é a solução fisiológica, turma, o soro fisiológico. O soro fisiológico ele é composto de NaCl, cloreto de sódio, com água, certo? Então, ao misturar o cloreto de sódio com a água, você não consegue estar diferenciando a água do cloreto, certo? Porque eles estão misturados de maneira uniforme. Então, se é uma mistura uniforme, uma mistura que apresenta uma única fase, está no estado líquido, é então uma solução líquida. E exemplo de uma solução gasosa é o ar atmosférico, turma. O ar atmosférico ele é composto de uma mistura de vários gases e você não consegue estar diferenciando nenhum desses gases, porque eles estão misturados de maneira uniforme, certo? E se está no estado gasoso, turma, essa solução é então uma solução gasosa. Lembrando que o ar atmosférico ele é composto do gás nitrogênio, do gás hidrogênio, oxigênio e muitos outros gases. Então entenderam, turma, o que é uma solução? Uma solução é uma mistura de duas ou mais substâncias e, como característica, as soluções elas vão apresentar um aspecto uniforme, ou seja, vão ser misturas que apresentam uma única fase. E outra coisa importante de estar falando é sobre os componentes de uma solução. As soluções elas sempre vão ser formadas de soluto e solvente. O soluto vai ser aquela substância que vai ser dissolvida. Na maioria das vezes, o soluto vai ser aquela substância que vai estar se encontrando em menor quantidade na solução. E o solvente? O solvente vai ser aquela substância dispersante, ou seja, aquela substância que vai dissolver soluto. Ok? E geralmente o solvente vai ser a substância que se encontra em maior quantidade. Uma coisa interessante de estar falando, turma, é que a água ela é considerada o solvente universal. Por que a água é considerada solvente universal? Porque a água ela consegue dissolver uma grande quantidade de substâncias. Então, devido a essa característica, ela é considerada então o solvente universal. Na maioria das soluções que a gente vai trabalhar, o solvente ele vai ser a água. Agora, turma, a gente vai falar sobre a solubilidade. Quanto à solubilidade, a gente consegue classificar as soluções em alguns tipos, tá certo? Mas antes ainda de falar sobre esses tipos de soluções, vocês precisam estar lembrando o que é solubilidade. A solubilidade ela é uma propriedade física das substâncias que ela está relacionada com a capacidade de uma substância estar se dissolvendo em outra, tá certo? Então, todas as substâncias elas apresentam uma certa capacidade de estar se dissolvendo
em uma outra substância. Essa propriedade é então chamada de solubilidade. Entendido esse conceito de solubilidade, a gente pode classificar as soluções quanto à sua solubilidade em solução insaturada, soluções saturadas e soluções supersaturadas. O que é uma solução insaturada? A solução insaturada, turma, é aquela solução que ela apresenta uma quantidade de soluto que ela é inferior à solubilidade a uma dada temperatura. Ou seja, uma solução insaturada, turma, é uma solução onde a gente dissolveu uma quantidade de soluto que é menor que a quantidade máxima que a gente consegue dissolver. E solução saturada. O que é uma solução saturada? Uma solução saturada é aquela solução que contém uma quantidade de soluto que ela é igual à solubilidade a uma dada temperatura. Então, o que é solução saturada? Solução saturada é aquela solução onde a gente conseguiu dissolver uma quantidade máxima de soluto em uma certa quantidade de solvente a uma certa temperatura. Se eu colocar mais soluto ali na solução, ele não vai se dissolver, porque na solução saturada ela está no limite, não consigo dissolver absolutamente mais nada ali. E outra coisa importante de estar falando, turma, é que na solução saturada, o soluto dissolvido e se tiver soluto não dissolvido, eles vão estar em equilíbrio dinâmico entre si. Então imagine que vocês têm aí uma solução onde vocês conseguiram dissolver uma quantidade máxima de soluto, então a solução ela ficou saturada, e vocês vão ter lá no fundo da solução uma certa quantidade de soluto que não foi dissolvida. Então o soluto que está na solução, ele migra para aquele soluto não dissolvido, e o soluto não dissolvido ele migra para a solução, num processo que ele é contínuo, tá certo? Então por isso que se fala que existe ali um equilíbrio dinâmico. Então é assim, equilíbrio dinâmico, o soluto não dissolvido ele vai para a solução saturada, consequentemente no mesmo instante, aquele soluto dissolvido na solução saturada, ele vai para aquele soluto não dissolvido lá no fundo da nossa solução. E por fim falamos sobre a solução supersaturada, que é aquele tipo de solução que contém uma quantidade de soluto que ela é maior que a solubilidade daquele soluto em uma dada temperatura. Ou seja, turma, numa solução saturada a gente vai ter uma maior quantidade de soluto dissolvida do que a capacidade máxima do soluto se dissolver naquela temperatura. E devido a essa característica, as soluções supersaturadas, elas são soluções extremamente instáveis. Qualquer perturbação que a gente fizer ali no sistema, pode ocorrer a precipitação desse excesso de soluto dissolvida. Então, pode acontecer ali, se a gente fazer uma perturbação no sistema, a precipitação desse excesso de soluto, então vai se formar ali um precipitado no fundo da solução, que é chamado de corpo de fundo. Quando ocorrer essa precipitação, a solução ela vai deixar de ser supersaturada para se tornar então solução saturada. Ok, turma? Porque a quantidade em excesso de soluto ela vai se precipitar. Então vai ficar ali na solução dissolvida uma quantidade de limite de soluto, que é a solubilidade desse soluto. Outra coisa que eu estou esquecendo de chamar a atenção é por que está escrito aqui a uma dada temperatura, uma dada temperatura, uma dada temperatura. Porque a solubilidade ela é uma propriedade que está relacionada diretamente com a temperatura. Na maioria dos casos, quando a gente aumenta a temperatura do sistema, a gente aumenta a solubilidade, tá certo? Então, em uma determinada temperatura, o soluto ele vai ter uma determinada solubilidade. Se a gente aumentar a temperatura, consequentemente, provavelmente, na verdade, vai ocorrer ali um aumento na solubilidade. Pode haver alguns casos, turma, quando a gente aumenta a temperatura, a gente acaba diminuindo a solubilidade. Mas na maioria dos casos, a gente vai ver isso. Aumentou a temperatura, aumentou a solubilidade. Agora vamos falar sobre esse coeficiente de solubilidade, porque através do coeficiente de solubilidade, vocês conseguem entender melhor o que são soluções saturadas, insaturadas e supersaturadas. O coeficiente de solubilidade ele é representado por essa sigla aqui, ó, C maiúsculo
e S minúsculo, CS. E ele consiste na quantidade necessária do soluto para formar com solvente uma solução saturada em determinadas condições de temperatura e pressão. Ou seja, turma, o coeficiente de solubilidade ele indica para a gente a quantidade máxima de soluto que eu consigo dissolver em uma dada quantidade de solvente numa certa condição de temperatura e pressão. Dessa maneira, turma, a gente consegue estar relacionando que nas soluções insaturadas, a quantidade de soluto dissolvida ela vai ser inferior ao coeficiente de solubilidade. Então, a gente vai ter uma quantidade de soluto menor que o coeficiente de solubilidade nas soluções insaturadas. Tranquilo? E nas soluções saturadas? Nas soluções saturadas, a quantidade de soluto ela vai ser exatamente igual ao coeficiente de solubilidade, podendo possuir ou não corpo de fundo, que é também chamado de corpo de chão, que é aquele precipitado no fundo da solução. Tá joia? E soluções supersaturadas. Nas soluções supersaturadas, a quantidade de soluto ela vai ser maior que o coeficiente de solubilidade. Lembrando que esses sistemas eles são estáveis e só vão existir em condições especiais. Então, é importante falar que é muito complicado trabalhar com soluções supersaturadas, porque como eu já disse, qualquer perturbação que a gente fizer ali na solução, ocorre ali uma precipitação, aí a solução ela deixa de ser supersaturada, vira solução saturada com corpo de fundo. Então, essas soluções supersaturadas, elas só vão existir em condições especiais. Normalmente, a gente não vai ter soluções supersaturadas. Então, turma, aqui a gente tem várias representações para aqueles tipos de solução que a gente já viu. Vamos analisar então a solubilidade do nitrato de potássio em água para a gente estar entendendo melhor esses tipos de soluções. E a gente precisa levar em consideração que a solubilidade do nitrato de potássio em água é 31,6 gramas de nitrato de potássio para cada 100 gramas de água. Lembrando, turma, que devido à densidade da água ser aproximadamente 1 grama por ml, a gente pode considerar aqui 100 ml de água. Então, nós conseguimos dissolver 31,6 gramas de nitrato de potássio em 100 ml de água na temperatura de 20 graus Celsius. Então, turma, é importante falar que isso aqui é o coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio em água nessa temperatura. Tá joia? Então, vamos analisar as seguintes situações. Imagine que vocês coloquem 20 gramas de nitrato de potássio em 100 ml de água. Vai se formar que tipo de solução? Vai se formar uma solução insaturada. Por que vai se formar uma solução insaturada? Porque a quantidade de soluto que eu coloquei, ela é inferior ao coeficiente de solubilidade. Tá joia? E se eu colocar em uma solução 31,6 gramas de nitrato de potássio? Que tipo de solução que vai se formar? Vai se formar uma solução saturada, porque a quantidade de soluto que eu coloquei na solução, ela é exatamente igual ao coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio, ok? E se eu colocar então, por exemplo, 50 gramas de nitrato de potássio na solução, o que vai se formar? Vai se formar uma solução saturada com corpo de fundo. Uai, professor, você tinha falado para mim que se eu colocar uma maior quantidade de soluto, iria formar uma solução supersaturada. Calma, galera. Entenda. Se a gente pegar e colocar 50 gramas de nitrato de potássio em solução e apenas mexer um pouquinho ali, a gente vai conseguir solubilizar essas 31,6 gramas de nitrato de potássio, porém vai sobrar um restante. Esse restante ele não vai se solubilizar, concorda comigo? E devido a esse fato, esse nitrato ele vai se depositar lá no fundo da nossa solução. Esse depósito que se forma no fundo da solução, ele é chamado de corpo de fundo ou corpo de chão, tá certo? Então eu consegui dissolver aqui na água a quantidade máxima e o que não se dissolveu fica lá no fundo da solução, tá joia?
E se eu colocar 50 gramas de nitrato de potássio em 100 ml de água, aquecer essa solução e deixar ela quietinha lá, resfriar até 20 graus Celsius, que tipo de solução que eu vou formar? Eu vou formar uma solução supersaturada, porque quando eu aqueço a solução, como eu já disse para vocês, eu aumento a solubilidade. Então eu vou conseguir solubilizar esses 50 gramas de nitrato de potássio, certo? E depois que eu deixar a solução quietinha lá, eu vou ter dissolvida uma quantidade maior de soluto do que o coeficiente de solubilidade. Devido a esse fato, a solução ela é classificada como solução supersaturada. Então, sempre para eu ter uma solução supersaturada, eu preciso fazer algum processo ali como um aquecimento para que eu consiga solubilizar essa quantidade maior de soluto. Aí depois eu deixo a solução quietinha, a solução ela vai esfriar, eu vou conseguir ter dissolvido ali uma quantidade maior de soluto do que o coeficiente de solubilidade. Mas vocês sabem que as soluções supersaturadas, elas são instáveis. Então, se eu pegar ali essa solução supersaturada de KNO3 e chacoalhar ela, rapidamente vai acontecer o seguinte, ela vai virar essa solução saturada aqui com corpo de fundo. O excesso de soluto que eu tenho dissolvido, ele vai se precipitar lá no fundo da nossa solução, formando então esse corpo de fundo. Agora, turma, vamos falar sobre as concentrações das soluções. Vamos falar rapidamente sobre esse conceito, porque ele vai ser trabalhado melhor na nossa próxima aula. Então, é preciso que vocês entendam que as concentrações das soluções químicas, elas se referem à quantidade de soluto que existe em uma quantidade padrão de solução ou em uma quantidade padrão de solvente. Traduzindo, turma, a concentração das soluções, elas relacionam a quantidade de soluto com a quantidade de solvente ou solução. A gente tem a concentração comum. O que é a concentração comum? A concentração comum ela é definida da seguinte maneira, como sendo igual à razão entre a massa do soluto pelo volume da solução. Então, você tem uma certa quantidade de soluto lá e você divide pelo volume da sua solução. Então, você encontra a concentração comum. E tem também a concentração molar, que está relacionada com o número de mols. A concentração molar ela é dada da seguinte maneira. Ela é dada como número de mols dividido pelo volume da solução, que pode ser reescrito aqui dessa maneira aqui. Lembrando que o número de mols é igual à divisão da massa do soluto pela massa molar, tá certo? Então, a concentração molar ela pode ser expressa assim, ó. Concentração molar, que aqui geralmente pode estar se utilizando um M maiúsculo, como sendo igual massa do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes o volume da solução. Então, esses são alguns tipos de concentração que nós vamos abordar inicialmente. Na nossa próxima aula, nós vamos dar uma aprofundada sobre essas concentrações, tá joia, turma? É só importante a gente estar falando sobre essas concentrações, porque no PET de vocês vai abordar o tema diluição e concentração. Como que eu faço para estar diminuindo a concentração de uma solução ou aumentando uma concentração de uma solução? É bastante simples, turma. Para diminuir a concentração de uma solução, eu posso estar adicionando à solução uma certa quantidade de solvente. Então, se eu aumento a quantidade de solvente e mantenho a quantidade de soluto, eu diminuo a concentração da solução. E como que eu faço para aumentar a concentração da solução? Simples, turma. Eu posso estar retirando o solvente. Então, se eu diminuir a quantidade de solvente, eu vou ter uma quantidade de soluto em um menor volume de solução. Então, devido a isso, eu vou ter então uma maior concentração de solução. Um jeito bastante simples de vocês entenderem isso, de diluição e concentração, turma, é vocês analisarem essa fórmula simples, como sendo a concentração dada pela divisão da massa pelo volume. Ok? Então, imagine que vocês mantenham a massa fixa. Então, se vocês aumentarem o volume, o que acontece com a concentração? A concentração ela vai diminuir. Observem que na fórmula, a concentração e o volume elas são grandezas inversamente proporcionais. Então, aumentei o volume,
concentração diminui. E se eu diminuir na verdade o volume, se eu diminuir o volume, a concentração ela vai então estar aumentando. Sempre que eu estiver diminuindo a concentração, a gente está falando então de diluição de soluções. Se a gente estiver falando em aumento na concentração da solução, então a gente está fazendo que a solução ela fique mais concentrada. Então, turma, por hoje é só. Peço que vocês façam os exercícios da semana 4 do PET volume 2. E se ficou com alguma dúvida, vocês devem estar tirando essas dúvidas lá pelo nosso grupo do WhatsApp ou pelo privado. Tá joia? Bons estudos a todos. Até a próxima então. E valeu!